bom dia, feliz sábado. Sejam todos bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina. Sábado após sábado nos juntamos para estudar a Palavra de Deus através do nosso guia de estudos, que o irmão pode adquirir se mandar uma mensagem lá nos comentários que precisa nós conseguimos arranjar um para si, para também ter essa grande oportunidade de estudar a Palavra de Deus de uma forma clara e fácil e objetiva. E hoje tenho mais uma vez o prazer de estar com o Júnior. Olá, Júnior. Olá, Gildo. E antes de começar a lição, eu pedia só para fazermos então, para fazer a oração, para pedirmos a bênção de Deus. Bom dia a todos. Vamos inclinar as nossas fontes e vamos orar ao nosso Pai. Pai querido, Senhor Jesus, te agradecemos por tudo, pela tua proteção. Te agradecemos, ó Pai, pelas palavras tão inspiradoras que estudamos durante essa semana. E te pedimos, Senhor Jesus, a tua presença, a tua companhia. Venha nos inspirar agora, venha abrir as nossas mentes para que possamos, Senhor Jesus, recapitularmos aqui a nossa lição e que possamos, Senhor Jesus, pregar esse Evangelho para as pessoas que ainda não te conhecem. Obrigado por tudo, continue sempre ao nosso lado, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Então, nós já estamos aqui agora a começar o capítulo 6 de Efésios, e lembrar que no capítulo 5, a partir do fim do capítulo 5, do versículo 25, Paulo começa um novo tópico, que é basicamente conselhos ao lar cristão, lar que envolve desde marido e mulheres, e filhos, servos. Na semana passada, na lição 10, tivemos a falar dos maridos e mulheres, né, juntos na cruz, em que basicamente relacionou não só a noiva, igreja, como noiva de Cristo, mas também deu conselhos, Paulo deu conselhos para o casal. E esta semana, Júnior, vamos começar o capítulo 6, que continua o mesmo tema dos conselhos ao lar cristão. Sim. Mas o tema é praticando a suprema lealdade a Cristo, mas começa com conselhos aos pais e filhos, servos e servas. Sim. Vamos abranger Sim. os versos 1 ao 9 do capítulo 6. Sim, no finalzinho aqui da introdução, né, da lição de sábado, tem uma parte interessante que nos mostra, dá um preâmbulo do que será foi descrito durante o decorrer da semana, que Paulo aplica os valores do Evangelho às estruturas sociais defeituosas dos seus dias, né? Vem até aqui como uma pergunta, como Paulo aplicou isso. E já de antemão podemos já dizer que isso se aplica nos dias de hoje, né? Essas estruturas sociais defeituosas que qual Paulo falou no passado, da família, do trabalho, né? Sim, sim. O ambiente de trabalho, isso continua defeituoso. É verdade. Continua defeituoso. E a lição começa com uma pergunta que vou fazer no fim também, que é como aplicar esses textos nos dias de hoje, porque temos aí textos que são bastante até controversos, sobretudo quando fala na parte dos escravos e não só. Mas antes gostaríamos que, não sei se podias ler, só para darmos contexto, do capítulo 6, do verso 1 ao 9, que é basicamente onde abrange essa lição toda. Okay. Não sei se podes ler. Então vamos lá. Para quem quiser nos acompanhar, Efésios 6, capítulo 6, versículos 1 a 9. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e que tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Versículo 5. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens,
porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e Ele não faz diferença entre as pessoas. É verdade. E o verso áureo, por acaso, está no verso 9, Sim. e diz para as pessoas livres procederem da mesma forma os conselhos dados aos escravos, para fazerem da mesma forma, porque Deus não faz exceção de pessoas. Sim. Vamos então começar com o primeiro tópico, que é conselhos aos filhos, às crianças, e conselhos aos pais. Okay? Basicamente, não sei se foi de propósito ou não, nos escolheram Sim. os dois que estamos basicamente em idade de pai e filho. Sim, Então, pai e filho. Exatamente. Estamos em idade de pai e filho e assim conseguimos dar até perspectivas pessoais e reais de como de como adotar esses conselhos. Sim. Então, o verso 1 diz: obedecei os vossos pais, porque é justo. Honra o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenhas vida longa sobre a terra. Sim. Okay? Primeiro, a minha pergunta é: devemos obedecer sempre aos pais? Já? Eu respondo como pai? Pode responder como... Ou como filho? Vamos nos dividir. Tu respondes como pai. Devem obedecer sempre aos pais. Penso que sim. Agora, falando mais sério, os pais que obedecem a Deus, os pais que são pais tementes a Deus, né, têm essa responsabilidade de saber educar os filhos segundo os princípios divinos. Então, pensando assim, acho que os filhos têm que obedecer sim, sempre aos pais. E só para dar um contexto, em Mateus 18, 1-5, Jesus estava... Pronto, os discípulos estavam a perguntar: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus pegou uma criança e disse: olha, este é o maior no reino dos céus. Quem não for como esta criança, quem não se humilhar ou for humilde como esta criança, não herdará o reino dos céus. Okay. Já que já é um ponto a pegar. Sim. Na tradição grega, os filhos permaneciam sob a autoridade dos pais até aos 60 anos. A autoridade dos pais. Não viver na casa dos pais. Atenção, sim, porque sim. hoje em dia temos filhos a viver na casa dos pais até tantos anos. Não é isso, mas estavam sob a autoridade dos pais, ou seja, basicamente as decisões deles tinham que consultar os pais, e os pais meio que se tornavam conselheiros até mesmo eles chegarem à reforma. E na cultura romana, por acaso na altura de Paulo, os pais tinham autoridade sobre os filhos até a morte. Sim. Curiosamente, na cultura africana também, os pais, independentemente da tua idade, a palavra de um pai é palavra de ordem, palavra para cumprir, respeitada. Os conselhos dos pais são conselhos para respeitar. Então, de certa forma, independentemente da nossa idade, temos sempre o dever de sermos crianças, entre aspas, e obedecermos aos pais. Sim. Se a gente for pegar o Evangelho de Paulo, que é o que a gente está estudando mesmo, a gente vai chegar a essa conclusão pensando no seguinte: Jesus, que é um exemplo melhor do que um filho, ele foi um filho extremamente obediente e fiel aos seus pais, né? Ele nos deixou esse exemplo. Então, penso que sim, os filhos devem ser obedientes, sim, obedecerem em tudo aos seus pais. Agora, eu estive vendo aqui o significado dessa palavra honrar. Honra teu pai e tua mãe. No hebraico, o significado só para a gente ter uma ideia de quão importante é esse mandamento. Em hebraico, honrar significa dar peso, dar importância, valorizar, ter apreço, prestigiar, né? Isso é o que nós filhos devemos fazer, né?
os nossos pais, é dar peso, é dar importância, né? Muitas vezes, eu agora falando como pai, algumas vezes a gente fala alguma coisa para os nossos filhos e eles não dão tanta importância. Eu até brinco lá em casa, falo, meninos, se vocês me obedecerem e seguirem os meus conselhos da vossa mãe, vocês vão ser mais felizes na vida, porque a gente sabe o que está falando para vocês. E a lição, por acaso, reforça essa parte, que está comprovado, e Deus comprovou, que a obediência aos pais ajuda os filhos a terem a promover um bem-estar nos filhos. Sim. E uma vida longa, porque lá está, é o primeiro mandamento com promessa. E Paulo até sublinha Sim, isso. sublinhou isso. Sublinha que é o primeiro mandamento com promessa. Mas agora, Jesus disse que se não formos como essas crianças, não herdaremos o reino dos céus. Que tipo de crianças são essas? Porque eu queria entender, é criança na atitude, ter atitudes infantis? Porque como nós podemos ver aqui, os filhos, tanto podíamos falar de filhos pequenos como filhos mais velhos, ou seja, filhos já com capacidade de decidir, com capacidade de ter autonomia. Okay? Então, como é que nós nos tornamos essas crianças como aquelas que Jesus diz que herdariam o reino dos céus? Bom, eu sempre penso que quando Jesus falou isso, uma das coisas que vem à minha cabeça é que a criança é sincera. Ela é sincera. Você pergunta uma coisa para ela, você tem que ter cuidado quando for perguntar, porque ela vai responder aquilo ali, né? Então, eu acho que pelo menos uma das qualidades que Jesus viu nas crianças, que tem outras, é essa, de sinceridade, né? E nós, como filhos, como pais, devemos ser sinceros, sempre. E eu penso que seja isso, sabe? É verdade. Agora, voltando a falar um pouquinho sobre obediência, estava pensando aqui, o princípio da obediência, ou vamos pegar agora a família, vamos falar um pouco sobre família, estamos falando aqui sobre filhos. A família é tão importante que o fato de os pais terem essa missão, né, de ensinar e de educar os filhos, e o fato dos filhos serem obedientes, aqui no lar é onde eles vão começar a aprender a obediência, a serem obedientes quando estiverem lá fora, na sociedade, não é? Sim. Na escola, no trabalho, onde estiverem, né? Olha a importância e a responsabilidade que nós pais temos e que também os filhos têm, né, de ser obediente, porque obedecer, eu até apontei aqui, obedecer aos pais faz parte dos deveres dos filhos que têm Cristo como Senhor de suas vidas, né? E ainda coloquei, o próprio Senhor Jesus foi um filho submisso aos seus pais. Sim. Isso está em Lucas 2,51. Então, obedecer aos pais é algo justo, ou seja, é algo que é devido, né? Agora, eu como filho, Jaime, vou contrapor. Então, vai lá. Quando eu te perguntei, foi uma rasteira, quando eu te perguntei, nós os filhos devemos obedecer sempre aos pais? E tu disseste, sim. É verdade, sim. Mas eu vou dizer nem sempre. Por quê? Porque aqui temos, um sim, e no contexto em que tu falaste, é 100% sim, mas aqui a Bíblia dá um contexto para que esse sim se cumpra sempre. Que Sim, sim. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. E já vamos perceber esse no Senhor, por quê? Porque quando fala aqui também os servos, obedecer aos vossos patrões no Senhor, como a Cristo. Ou quando dá o conselho aos pais, não provoqueis vossos filhos, mas criai-os no Senhor. Ou seja, tem sempre aí no Senhor, em Cristo. Por quê? Porque a lição, o Paulo quer alertar que acima dos pais está Cristo. Sim, claro. Ou seja, os filhos devem obedecer aos pais enquanto a educação que o pai dá vai de acordo
os princípios de Sim, Cristo. exatamente. Foi isso que eu disse Sim, quando sim, você me perguntou. exatamente. O teu sim, nesse contexto, é 100% sim, desde que tenhamos essa coisa em mente. Por isso é que em todos os versos, quando ele começa na obediência dos pais, num bom trato dos pais para os filhos, na obediência dos filhos e no bom trato dos pais para os filhos ou dos servos e senhores, ele metia sempre no Senhor, em Cristo Jesus. Por quê? Porque, agora falando como filho, muitas das vezes, tal como os senhores na altura usavam esse texto de Paulo para escravizar os seus servos, por causa da parte do obedeçam os vossos patrões, muitos pais utilizam esse quinto mandamento Ok. para a supremacia. Sim, tipo um abuso, né? Para um Um abuso do de tipo, poder. obedeça os teus pais independentemente deles estarem certo ou errado. Sim. Ou seja, não sei como é que é na tradição brasileira, mas na tradição africana, onde eu cresci, os pais quase nunca estão errados. É, na nossa cultura Os pais já parecem é quase nunca estão pouco errados. menos, já somos mais flexíveis nesse Exato. sentido. Mas também é um ponto que você abordou que é importante, né? Os pais que já partem desse princípio de que sempre estão certos e que exigem a obediência ali, Sim. fiel ali dos filhos, já podemos dizer que não estão em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Cristo não ordena isso, não é? Cristo nunca falou desse jeito. Então, pensando assim, e nesse contexto, não, os filhos não devem obedecer. Nesse sentido, não. Até Sim. porque os pais também erram. É verdade. E como abordar ou como lidar com esse facto dos pais também errarem, vem agora a parte seguinte. Como os pais devem tratar os filhos. Sim, então agora é a minha vez, né, Gildo? É tua vez de ouvir agora. Agora, no verso 4, também agora dá um conselho aos pais, que é: não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os ou educai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Sim, Que basicamente é a parte que diz lá, que o salmista diz, sim, ensina o sim, sim. caminho, ensina a criança no caminho onde deve andar, Claro. para que quando adulto não se desvie dos caminhos do Senhor. Mas agora, essa questão de não irriteis os vossos filhos, os filhos basicamente irritam-se com tudo. Eu digo por parte dos filhos. Parece que toda a ordem que os pais dão, Sim, por melhores que sejam, sim. por mais que sejam para o nosso bem, nós às vezes não conseguimos ver como bênçãos. E nos sentimos irritados. Esse tipo de irritação do tipo, os pais, imagina, hoje em dia estamos de um extremo para o outro, que é, saímos de uma sociedade em que os pais nunca estão errados, os filhos tinham que ter aquela obediência Cega, né? severa, cega dos pais, para uma sociedade onde os pais não têm autoridade nenhuma. Por quê? Sim. Porque alguém vai pegar nesse texto e vai dizer, olha, não irritei Não os irritei filhos. Não, mas é que muitas das vezes a gente interpreta a palavra ali, a palavra crua, né? E se a gente for pegar contextos, né, da sociedade na altura, da sociedade de alguns anos atrás, da sociedade de hoje, os pais vão ser sempre os mesmos. Os pais vão ter as mesmas responsabilidades, os pais têm praticamente os mesmos defeitos. E a questão da não irriteis os vossos filhos abrange vários fatores. E eu até enumerei aqui alguns que são até muito atuais, né? Quando um pai pode provocar a ira num filho. Por exemplo, quando não está presente na vida do filho. Verdade, Principalmente quando o filho mais precisa, né? verdade. O pai tem que estar presente. Os pais têm que estar presentes sempre na vida do filho. Mas, principalmente naquele momento ali que o filho está precisando de tudo e os pais nunca estão. Isso pode ser um motivo para provocar a ira no filho. Com certeza. Sim.
certo? É um motivo. Outro motivo que eu coloquei, quando não somos constantes e equilibrados em nossa disciplina, sabe? Quando a gente deixa passar, o filho faz alguma coisa e você não corrige. Depois, o filho faz a mesma coisa daqui a um tempo e você chega junto e corrige e tal. Você não tem aquele equilíbrio ali, sabe? Entre sempre estar corrigindo quando ele é. Na cabeça dele, você vai estar sendo injusto. Isso também é um motivo para provocar a ira. Isso aqui, essa outra questão que eu coloquei é importantíssima. Quando não compreendemos o mundo que eles enfrentam. Sabe, Júlio, você ainda vai passar por isso. Muitas das vezes, com a correria do dia a dia, nós pais, às vezes, temos tendência de minimizar os dramas dos nossos filhos. Deixa eu dizer, Deus te abençoe, só o facto de ter chegado aí, ok? Porque isso era algo que eu esperava dizer-te, okay? Mas o facto de tu já teres percebido que isso, na verdade, é um dos pontos que irrita, nesse caso. O irritar não é bem ficar só... Sim, ficar, não é o irritar... É deixar desanimado, tal como... Sim, deixar desanimado, deixar desiludido, deixar Exato. abandonado. Se me permites ler Colossenses 3:21, que dá mais detalhe nisso, que é: pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Tá Ou vendo? seja, alguém desanimado é alguém que perde o fogo, alguém Desmotivado, desmotivado para a vida. Desiludido. E muitas das vezes é notório que muitos pais não valorizam a luta Sim. do século em que o filho está. Sim. Okay? E uma das coisas que está... Por quê? Porque vai ver, ok, isso no meu tempo não era grande coisa. Exatamente. Okay? Então, os problemas... Isso é frescura. Sim, né? Exato. Os problemas que os pais enfrentaram na altura, e claro, eu entendo. Imagina, por exemplo, há tópicos como os problemas de saúde emocional. Okay? Imagino que no teu tempo não tinhas tempo para ficar em casa a deprimir, o que é que vai fazer da vida, não sei o que mais, ou então crise de ansiedade, ou ataques de pânico, ou então depressão, ou baixa autoestima. Por quê? Porque a tua vida foi correr daqui, correr dali, atrás do Sim. pai, atrás da mãe, trabalhar daqui, começar a trabalhar cedo. Sim, não tínhamos tanta facilidade de entretenimento, né, entre aspas, como se tem hoje. Então, a nossa vida era mais ocupada. E meio que esses sentimentos, apesar que estavam lá, esses sentimentos às vezes de impotência, de baixa autoestima, estavam lá, mas vocês meio que não eram permitidos sentir. E hoje em dia, infelizmente, os pais transportam essa realidade e tentam fazer como padrão. Ok, não, estás em pânico, agora vou fazer um teste. Não. Ou seja, no meu tempo isso não era problema, então não deve ser problema para ti. Isso é uma das coisas e eu dou graças a Deus, Deus te abençoe por perceberes que, de facto, isso é algo que desmotiva os filhos. Sim. A nós desmotiva. Sim. Por quê? Porque o pai não valoriza o meu problema, tudo porque no tempo dele o problema era diferente. Era diferente, exatamente. E outra questão recorrente nos dias de hoje, para a gente, às vezes, não valorizar e deixar passar despercebida essa questão, é o tempo. Sim. A vida da gente, todos têm uma vida muito corrida. Né? Tempo de qualidade com os filhos. E muitas das vezes a gente deixa passar. Eles chegam, muitas das vezes, reclamam, por que me acontecendo isso? Ou chega para você e fala, isso acontece muito lá em casa, meus filhos, cada um deles, olha, pode acontecer isso comigo, e o meu colega me falou assim, na sua cabeça de adulto, você vai pensar que é um problema muito simples. Mas aí é que está o X da questão. Você não pode pensar com a sua cabeça de adulto. Você tem que pensar como se você fosse o seu filho. É verdade. Para você entender o drama que ele está vivendo. Sabe? Sim. E eu senti essa dificuldade, apesar de ainda não ser pai, mas sendo filho e tendo tido experiência na área da educação, eu vi casos de quão importante, de quão perigoso é não ter esse tempo de qualidade com os filhos. Exato. Eu vi casos de filhos que têm tudo. Tinham, aos 13 anos,
ok? Já tinha iPhone Uhum. 11, iPhone 12, aos 13 anos. Tinha tudo. Sim. Mas eram filhos tão rebeldes que tu dizias, já cheguei a um ponto em que eu disse, vou ligar ao teu pai. O rapaz, o que é que ele fez? Está aqui, Pegou o professor. telemóvel e te deu para ligar. Liga. Se ele atender, está bem. Ou seja, chega num ponto em que tu dizes, que tipo de... E se tu perguntares ao pai, ele vai dizer, oh, eu estou a trabalhar para o bem-estar dele. Ele tem iPhone, tem Adidas, tem Nikes, é porque eu estou a trabalhar. Mas, na verdade, o que nós filhos precisamos nem é muito, nem é Material. tanto... Exato, nem é tanto ter o iPhone, ter Sim. tanto isso, por quê? Porque o que nós precisamos é saber que o pai está lá, para esses pequenos dramas. Eu costumo pensar, eu até falo isso muito com a Evelyn, minha esposa, que as coisas mais importantes que a gente dá para os nossos filhos não são coisas palpáveis, Sim, são valores. São valores. E isso é inegavelmente um valor, é você estar ali com seu filho, ter tempo de qualidade com seu filho. E isso é verdade. importantíssimo. É, eu até apontei aqui uma curiosidade que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que os pais são a terceira maior influência na vida dos filhos. Sabia disso? Eu até fico intrigado qual é a primeira e a segunda. Isso no nosso contexto aqui, Sim. sociedade, né? Agora não estamos falando relativamente de contexto espiritual, vamos falar um contexto de sociedade. A primeira influência são os amigos. A segunda influência, adivinha o que é? Internet, televisão, a média, né? Isso tudo. E os pais vêm em terceiro. Então, se os pais não têm tempo para estar com os filhos, esses dois fatores chegam primeiro. E eles é que vão ditar ali a educação dos filhos. É preciso Isso é sempre... importantíssimo. E às vezes vejo pais se perguntarem, mas os pais até são boas pessoas, cresceram bem, foram bem educados, mas os filhos, tudo, mas será que esse é filho mesmo do fulano ou da fulana? Sim, Okay? acontece muito. E lá está, claro que também, quando a pessoa chega a uma fase adulta, tem o poder de escolher seu caminho. Sim. E aí não podemos responsabilizar os Sim, pais para sim. tal. Mas é uma grande responsabilidade que, nesse caso, tu tens Enorme. de nos fazer sentir que estás presente. Por um lado, eu sei que, Júnior, tu vais todos os dias trabalhar mais de 8 horas para me dar o comer, a roupa, o telemóvel, mas, por outro lado, eu também quero que o Júnior, quando chega a casa, esteja comigo. Não é fácil, Eu não sei. é fácil, mas, e a gente vê aqui, né, Gilda, a gente está falando aqui, algo que Paulo escreveu há muitos anos atrás, Sim. né? Mas esse era o contexto daquela altura. Se ele escreveu isso para a igreja de Éfeso, é porque o contexto daquela altura, Sim. pode ser que os problemas tinham as suas particularidades da altura, Sim. mas acabam sendo os mesmos, né? Os mesmos problemas que qualquer sociedade, qualquer família daquela época ou dessa época enfrentam. E é por isso que é muito bom e é fantástico, indispensável a gente ler a Bíblia. É verdade. E só para irmos agora num outro tópico, uma das coisas também que a nós filhos irrita é a comparação, mas não a comparação no sentido de inspiração, Ah, ok. mas no sentido de repúdio. Sim. Muitas são as vezes em que os nossos pais, nesse caso vocês, okay? Estamos agora em dois Por grupos, enquanto. estamos numa guerra agora, pais versus filhos. Muitos são os casos em que os pais dizem, não, o filho do fulano fez isso. E em casos extremos, quem me dera que tu te comportasses como o filho do fulano. Sim. Okay? Isso é algo que fica de tal maneira cravado Sim. na nossa mente que, ao invés de nos motivar a ser igual, Sim. cria-nos a tal ira Sim, em exatamente. dizer, ok, pronto, então adote o fulano como seu Exato. filho, e a nós causa ainda mais rebelião. São raros os casos de comparação em que disseram assim, uau, o pai me disse que eu sou pior que
gostaria que eu fosse igual ao Gildo do outro lado. Então, se calhar, eu vou tentar ser igual para honrar o meu pai. Não. Isso acontece precisamente o contrário. Exatamente. Criando revolta nos filhos. Isso devia ser, se pudéssemos proibir, devia ser proibido, né? Um pai tomar isso como, achar que isso vai ser uma fonte de motivação para o filho, que é como você disse, o efeito é totalmente ao contrário. E existem formas mais construtivas, mais sábias de se motivar um filho, sem fazer comparações. Sim, até pode até fazer, pode até usar exemplos bons, e a Bíblia está cheia de exemplos bons a seguir. Exatamente. E não tem de ser alguém do lado que mora perto, alguém da igreja, alguém que gere, né? até certa inveja. Sim. Que gere até certa inveja. Temos vários modelos na Bíblia, ou até mesmo que se chegue ao ponto de ter que comparar o filho do vizinho. Os pais devem ter muito cuidado na maneira como abordam esse tópico e fazê-lo de tal maneira que o filho veja um bom exemplo e não um motivo de afronta, um motivo de rebaixa. Até mesmo entre os filhos, entre os irmãos, aí é pior. Principalmente pessoas como eu, que cresceram em família, rodeado de irmãos. Sim. Com muitos irmãos é sempre aquela coisa do tipo, o fulano conseguiu, tu não consegues. Exatamente. Então, tu não és tão inteligente quanto... Esse é um dos motivos que realmente pode deixar uma criança irada, né? Porque a gente não pode cobrar de um filho o que talvez cobrasse do outro, porque são crianças diferentes, são filhos diferentes, são pessoas diferentes, com capacidades assim de uma coisa ou outra diferentes, né? Então, seria injusto da parte dos pais, imprudente e até pecado um pai proceder desse jeito, né? Sim. Olha, podíamos até continuar mais, mas agora... É um belo tema e a lição realmente veio num momento muito bom para falar sobre isso. Sim. E a combinação que nos fizeram de ter um pai e um filho foi muito por bom. Enquanto é só pai e filho. Daqui a pouco vai ser pai. Por enquanto vai ser pai. Depois eu aí agora vou pedir conselhos de... Júnior, será que tu passaste por isso? De certeza, ajuda-me. Com certeza eu passei. Olha, agora vamos no segundo tópico da lição, que é conselhos aos servos e aos senhores. Que basicamente Paulo não fala de forma, não condena de forma aberta a escravatura, mas ele reconhece que é algo mau na altura e dá meios para se poderem lidar para se poder lidar com essa questão. Exatamente. Isso que você falou já põe para fora aquelas pessoas que querem dizer que a Bíblia, que o apóstolo Paulo, aqui agora, é apologista da escravidão. Exato. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque, eu até fiz questão de apontar aqui, e isso a gente tem que fazer sempre. O contexto da altura de Paulo, a sociedade da altura de Paulo, de Jesus, de Paulo, era que, segundo os historiadores, eram mais ou menos 30% da população era população escrava, né? Então, Paulo não ia chegar, né, e erradicar logo uma situação que já era inerente da altura, que infelizmente era, vamos dizer, até costume, tradição da altura, mas muito pelo contrário. Quando ele até aborda esse assunto com muita ética, que foi quando ele disse que Deus não faz diferença entre Senhor e escravo ou servos. Quando ele disse isso em Filemão, não me lembro agora o versículo, mas ele disse isso em Filemão. Então, ele só aí já não legitima a escravidão. Não, ele nunca fez isso. Mas imagina, mas ainda assim o Paulo foi bastante ousado nos conselhos que ele dá. Sim. Porque imagina, vamos ver, e tal como tu falaste, no contexto, na altura. Não é? E hoje em dia já não há escravidão, mas há na mesma
a relação entre patrão e senhor. Vamos voltar vamos vir para o contexto de hoje. Exato. Escravidão, será que não existe mais? Não devia, mas... Não devia, mas existe, né? Sim, a verdade Da seja forma do mundo de hoje, mas Sim. existe, infelizmente. a maneira, a verdade seja dita que pessoas que trabalham à fome, pessoas que são encarceradas, pessoas que têm trabalho excessivo, isso Sim. tudo são formas modernas. Sim, sim. Pessoas que são abusadas são formas O, tra- modernas de o escravatura. o trabalho análogo, a escravidão análoga, infelizmente, ainda é muito comum em Sim, certos em sim. muitos países. Sim, Né? sim, sim, é Muita verdade. gente é pega, sei lá, com uma dívida e fica a trabalhar ali para pagar aquela dívida. Ou muita gente é encarcerada, como você falou, para pagar aquela dívida. Ou muita gente é forçada a um trabalho por algum motivo. Ou, isso acontece muito, a questão dos assédios. Isso é muito recorrente no nosso tempo. Não deixa de ser uma escravidão. Não é uma escravidão física, Sim. mas é uma escravidão psicológica. E a gente trazendo para o nosso contexto de hoje, tem muito isso. Tem muito isso, né? Você trabalhar com assédio, assédio moral no local de trabalho é uma coisa terrível. É né? verdade. Mas então, como é que nós interpretamos esse texto sensível dos servos? Vamos falar do servo, depois falamos do Senhor, que é assim que a lição termina. Sim. Que é: quanto a vós, servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo, verso 6, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, não para os homens. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Ou seja, Deus, através de Paulo, está a aconselhar os empregados a serem obedientes aos seus patrões. Sim. Ok? Mas aí diz outra coisa, que é o que diz também no início. Não obedecendo ao patrão como ao homem, mas obedecendo como, diz aqui, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade, ou seja, fazendo a vontade de Deus. Sim. Ou seja, está a dizer que, de certa forma, termos um perfil de boa pessoa no nosso trabalho, estamos sim a obedecer os nossos patrões, mas de certa forma estamos a obedecer a Deus. Sim. Essa é a ideia. Quando Paulo fala que nós, vamos colocar aqui para o nosso contexto hoje, vamos tirar servos, vamos colocar empregados. Quando nós empregados servimos ou trabalhamos com amor, com respeito para o nosso chefe, para o nosso patrão, nós estamos fazendo isso que Paulo pediu, como se fosse para Deus, né? E Paulo pediu isso mesmo que ele tenha pedido, e usa-se aqui o termo escravos, porque ele respeitou o contexto da altura, Sim. respeitou os 30%, segundo os historiadores, da população que era escrava naquela altura, né? Então, mesmo sendo escravos, ele pediu que trabalhem para os seus servos, para os seus senhores, né? Como se estivesse trabalhando para Deus, com respeito, com carinho, com amor. Sim. E outra coisa, isso acontece muito hoje em dia, não fazendo a coisa certa só quando o seu patrão está ali perto, vendo, né? Mas fazendo a coisa certa com amor, com carinho, com honestidade, na ausência dele também, né? Ou seja, Jesus não irá justificar um mau empregado só porque ele tem um colega ou um patrão mau. O nosso dever continua a ser de trabalharmos com honestidade, de forma exemplar, ainda que num dado contexto, lá está. Às vezes estamos num contexto em que não conseguimos mudar, como foi o de Paulo, às vezes estamos num contexto em que é o trabalho que temos para já. Então, dentro do contexto em que nós estamos, em que Deus nos permite estar, devemos sempre ter um trabalho exemplar, ainda que não nos seja dado devido crédito. E por quê? Porque, tal como Paulo diz, que está aí em jogo é muito mais do que o teu trabalho,
do que a tua reputação. O que está aí em jogo é, acima de tudo, a reputação de Jesus Cristo a quem nós servimos. Sim. Por quê? Porque toda vez que as pessoas veem algo diferente em nós, reconhecem que em nós existe algo precioso, que nós sabemos que é o Espírito Santo que habita em nós, espera-se um certo nível de tratamento, de trabalho. Okay? Não, agora, lá está. Não sendo submissos a maus tratos, isso também Paulo não apoia. Por quê? Porque Paulo também depois dá o conselho aos senhores. Não sendo submissos aos maus tratos, obviamente, mas dando o nosso melhor para que a imagem de Cristo seja sempre revelada nos nossos trabalhos. Exatamente. Isso é importantíssimo. Até porque, na maior parte das vezes, todos sabem que somos adventistas do sétimo dia, né? Que pregamos esse evangelho e estão ali de olho em nós, né? Sim, é verdade. No começo aqui dessa lição, na lição de terça-feira, tem uma parte que eu fiquei pensando muito nisso, que está escrito aqui, logo no começo: é surpreendente ouvir Paulo dirigir-se aos cristãos senhores de escravos e imaginar os escravos cristãos e os seus senhores cristãos sentados juntos nas igrejas domésticas de Éfeso. Pois, e esse ponto, por acaso, fala-se na quinta-feira, e até já podemos ligar com o verso 9 do capítulo 6, que dá especificamente conselho aos patrões, Sim. aos senhores, que é: e vós, senhores, de igual modo, não é? Procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, é o mesmo, não é? Sim. Que está nos céus, e para ele não é exceção de pessoas. Imagine na altura, para ver como não foi fácil Paulo escrever essa mensagem. Não. E dizer, porque na altura o patrão, e a lição até aqui diz que na altura todo patrão tinha o direito de posse. Até nos anos 40, quando surgiram os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, até lá os patrões meio que tinham direito de ter posse dos seus empregados. Okay? E chantageá-los como eles quisessem, fazê-los trabalhar horas e horas e, se possível, até matá-los caso eles não se agradassem dele. Ou seja, as pessoas... Então, agora imagina Paulo ter que dizer isso: patrão júnior, tu deves tratar o teu empregado como se ele fosse igual a ti. Sim. Porque ao final do dia tu também és um servo. Sim. Eu penso que, e a lição até aborda um pouco disso, é que a diferença entre a escravatura naquele contexto, mundo greco-romano, né, e a nova gestão de escravatura, vamos dizer, que veio depois. Sim. Pois naquela altura, escravatura é escravatura, é errado e toda a gente sabe disso. Mas vamos dizer que naquele tempo ainda existiam algumas regras, né, alguns deveres que os senhores deviam ter com os seus escravos. E uma coisa que eu achei interessantíssima aqui: naquela altura, a escravidão não estava focada num único grupo étnico. Isso é algo assim que faz toda a diferença. Volto a dizer, escravidão é escravidão e está errado. É errado. Nunca deveria ter existido. Mas naquela altura, voltando a falar, existiam certas regras. E a escravidão não era focada apenas num grupo étnico ou numa classe social, né? Vinha ali olha, a pessoa teve uma dívida, não conseguiu pagar, ela poderia trabalhar como escrava durante X tempo, e tinha essas coisas, né? Mas, mesmo assim, o que a gente falou no começo, Paulo foi muito corajoso, né, para abordar esse tema, né, e numa igreja,
aqui, digamos, tipo uma igreja como a nossa aqui, ou uma igreja doméstica, como Por diz acaso, a nossa lição. igreja é bastante diversificada a nível Sim, étnico. sim, sim. E Paulo pregando ali para os escravos e para os senhores, né? E abordando temas tanto para um quanto para outro, né? É Sim. interessante E, isso, e, pensar esse- nisso. e essa parte de... A lição termina, e também já podemos começar a concluir, que é porque Deus não faz distinção de pessoas. Ele Sim. reforça sempre este ponto. Uhum. Deus não faz distinção de pessoas. Isso nos nossos dias é tão válido porque muitas das vezes nós fazemos essa distinção por classe social. Sim. Ok? Damos valor às pessoas baseado no que eles possuem, no que elas É. possuem. Exato. Damos valor às pessoas baseado no que elas falam. Ou seja, nos tornamos juízes e ganhamos o poder, okay? Ganhamos o poder de nos sentirmos juízes e categorizar as pessoas. Sim. Esta é digna da graça de Cristo, esta não é digna da graça de Cristo, esta é boa pessoa, esta não é boa pessoa. Sim. Apesar de que a Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis, devemos pensar que antes de apontar que os frutos dos outros são maus, devemos olhar para aquilo que Paulo diz no verso 9, que é: nós também somos servos. Sim. Também devemos obediência e também precisamos prestar contas a isso. Sim. Então, esses textos aqui, de não fazer distinção de pessoas, é um alerta para os momentos em que Deus nos abençoa. Porque é sempre nesses momentos, porque quando a pessoa está mal, está com baixa saúde, está com baixo rendimento, é muito fácil, às vezes, até a pessoa olhar para cima, não julgar os outros, Sim. ok? Olhar para cima, não julgar os outros, perceber, ok, sou pobre, então não vou ser mal com o outro pobre. Mas quando Deus começa a nos abençoar, aí começamos a perder de vista Isso é um essas perigo. coisas. Isso é um perigo, né? É. E a gente tem que lutar para isso, né? A nossa tendência Sim. pecaminosa, infelizmente, pode levar a isso, né? É. Eu até queria falar algo rapidinho aqui sobre a lição de quinta-feira. Tem uma pergunta interessante. É a única pergunta da lição. Supondo que é um senhor de escravos cristão que está a escutar a leitura de Efésios na sua igreja doméstica, como é que reagiria a este conselho oferecido na presença dos seus escravos? Eu escrevi humilhado, chocado, revoltado. Eu digo, quem é esse homem que está aí a falar? Penso assim, se o senhor, o patrão, vamos dizer assim, estava lá na igreja, vamos dizer que é porque ele já era um cristão, né? Já era um senhor Sim, e na sua maioria esses conselhos, na verdade, para os efésios, era para para a igreja. Para a igreja, Sim, para sim, cristãos, sim, sim. sim. Então, penso eu que e eu até coloquei isso aqui, que os senhores seriam levados a tratar os seus servos de modo mais humano, né? Então, Paulo, logicamente, foi inspirado, né, para dar esses conselhos, né? E tenho certeza absoluta que ele, através do Espírito Santo, conseguiu mudar a mentalidade de muitos senhores que existiam naquela altura. Verdade, Né? verdade. E hoje, né? Agora estamos falando de senhores, mas também vale para os servos, ou seja, no mundo agora, vale para os empregados, vale para os patrões, né? Será que os conselhos de Paulo, esses conselhos tão úteis aqui, tão Sim. divinos, né, têm feito diferença nas nossas vidas, como empregados ou como patrões, né? Precisamos pensar nisso, precisamos estudar a lição da escola sabatina. Essa lição desse trimestre é importantíssima, né? A carta de Paulo aos Efésios trata de assuntos assim que foram abordados naquela altura, mas que servem assim perfeitamente para o tempo de hoje, né? E faz nos levantar questões
que nos preocupam, que preocupam, mas a gente vê quão fiel é o ensino bíblico, quão fiel Sim, são as porque lá está. Escrituras, né? Porque ao falar isso, até a lição diz mesmo, ao falar desse tópico, devemos ponderar como devemos aplicar esses conceitos hoje, porque esse é um tema muito sensível, mas lá está, a Bíblia tem que falar. Sim. Tem que falar disso porque enquanto formos servos de Cristo, devemos perceber dos males que existem no mundo e nos apegarmos a Cristo. Sim. Por isso é que o próximo tópico da carta de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios, é revesti-vos da armadura de Deus. Exatamente. E esse é o tema que nós vamos falar na próxima semana e Exatamente. convidamos o irmão a se juntar, Sim. a estudar a lição da próxima semana, como nos podemos revestir da armadura de Deus para resistirmos aos vários males e também, claro, sermos bons filhos e bons pais. Exatamente. Bons empregados e bons patrões. Bons patrões, é verdade, é verdade. Obrigado, Júnior, e obrigado ao irmão também que nos acompanhou. E lembre-se mais uma vez, caso queira obter um desses trimestriais, é só escrever lá nos comentários e alguém vai ter consigo para lhe ajudar a ter um e assim conseguir desmistificar esses temas bíblicos que às vezes são difíceis só lendo assim de vista. Okay? Agradeço também ao Gildo, agradeço a vocês pela companhia, que esse estudo que fizemos aqui, esse reestudo da lição dessa semana foi importantíssimo, né? Tocou em pontos assim muito importantes que vivemos no dia a dia e quero agradecer do fundo do meu coração a Deus por ter enviado temas assim para a gente falar assim amigavelmente com todos, né? Sim. E é isso. Muito obrigado. Amém. Peço então ao nosso irmão Gildo para despedir com uma palavra de oração. Amém. Vamos orar então. Querido Deus, Pai, lhe agradecemos pela oportunidade do Júnior e eu falarmos desse tema. Não somos especialistas, não somos psicopedagogos, mas, Pai, somos um pai e um filho que experiencia as dificuldades que o Senhor abordou na carta de Efésios, nesses versos do capítulo 6. Então, Pai, queremos agradecer pela oportunidade do Senhor nos encher de sabedoria e nos inspirar para falar, Pai. Amém. Queremos entregar essa lição e também o irmão ou a irmã que está a nos assistir nas Tuas mãos, que o Senhor possa, que essa semente implantada no coração desse irmão e a nosso, possa gerar frutos, Pai, no tempo do Senhor. Amém. Pedimos que o Senhor continue a nos abençoar neste sábado, nos dê saúde e forças para resistir ao mal. Amém. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom sábado. Bom sábado. Bom sábado a todos.